Olá pessoal, vamos para mais um vídeo de Educação Física. Eu sou o professor Paulo da Escola Cibarros e hoje nós vamos falar sobre as capacidades físicas. Sabemos que crianças correm, adolescentes praticam esportes, adultos trabalham. Esses são exemplos de pessoas se movimentando. O ser humano tem a capacidade de controlar os seus movimentos e com treinamento e maturidade podem controlar com perfeição. Mas para conseguir nos movimentar com precisão, precisamos de algumas capacidades essenciais dos movimentos. E agora nós vamos entender e conhecer algumas delas. Capacidades físicas são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. Ou seja, são qualidades físicas motoras que podem ser treinadas. Como, por exemplo, a força, né? Que nós conhecemos bem, que com treinamento você pode pegar mais peso de tempo em tempo. Essas capacidades são hereditárias, elas passam de geração para geração. Você herda de seus pais algumas características específicas, por exemplo, ter mais músculo, pegar mais peso do que seu amigo que tem a mesma idade. Entretanto, as capacidades físicas são treináveis. Significa que seu amigo pode treinar e ficar mais forte do que você. É através das capacidades físicas que se consegue executar ações motoras como andar, arremessar, saltar, nadar, entre outras, né? Vamos falar especificamente de algumas. Por exemplo, a força é a capacidade de vencer uma resistência através de uma contração muscular. Ou seja, é a capacidade que permite deslocar um objeto de um lugar para o outro, ou o seu próprio corpo, né? A força estática, há contração dos músculos, mas não há movimento. Por exemplo, você segurar uma barra de ferro acima da cabeça, né? Por um tempo determinado. Força dinâmica, há contração muscular. Também há movimento, tipo assim, como empurrar uma cadeira de rodas, né? E a força explosiva, que nós também chamamos de potência, que é a combinação da força dinâmica com a velocidade. É como, por exemplo, arremessar uma bola de ferro o mais longe possível, pois combina a força com a velocidade de estender o braço. Agilidade é a qualidade física que permite executar movimentos rápidos com mudança de direção no menor tempo possível. Por exemplo, um jogador está correndo em uma direção e aí quando o adversário se aproxima para tomar a bola, né, ele muda de direção desviando do adversário. A flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos com a maior amplitude possível sem que ocorram danos às articulações. Uma dançarina que dá um salto abrindo as pernas é um exemplo de muito boa flexibilidade. Mas os movimentos mais simples, como estender um braço para pegar algo, também é um movimento com boa flexibilidade. Resistência é a capacidade física que permite efetuar um esforço num determinado tempo, suportando a fadiga. Podemos dizer sem cansaço, né, sem perder a qualidade na execução do movimento que está sendo feito. Resistência ela pode ser dividida de duas formas, a resistência aeróbica e a resistência anaeróbica. A resistência aeróbica é quando a quantidade de oxigênio que estamos consumindo é maior do que a sua utilização. Por exemplo, quando executamos uma atividade que a intensidade é baixa, demoramos para cansar, pois fazemos pouco esforço físico. Podemos executar por mais tempo. Por exemplo, andar de bicicleta numa rua reta, com baixa velocidade. Já a resistência anaeróbica é quando a quantidade de oxigênio que estamos consumindo não é suficiente, o consumo é maior, ou seja, quando estamos executando uma atividade de alta intensidade, precisamos de muito esforço físico, então não dá para fazer muito durante muito tempo. Pegando o mesmo exemplo, por exemplo, da bicicleta, não dá para você executar isso em alta velocidade, numa subida por muito tempo, não é mesmo? Velocidade é a capacidade de executar uma sucessão de movimentos no menor tempo possível. Assim temos a velocidade de deslocamento e de reação. A velocidade de deslocamento é a capacidade de deslocar um membro do corpo ou ele todo em um determinado tempo, ou seja, quanto menor a execução, mais rápido é o movimento. Nadar, por exemplo, né? E a velocidade de reação, que muitos confundem com reflexo,
Esta é a rapidez com que a qual uma pessoa é capaz de responder a um estímulo recebido. Como exemplo de velocidade de reação, imagine um goleiro que, atento ao atacante, ele fica parado no centro do gol e tem que perceber no momento do chute do atacante, ou o quanto antes possível, para que lado a bola vai e saltar para defendê-la, né? Equilíbrio é a capacidade física que, através de uma combinação de ações musculares, nos proporcionar assumir e sustentar o corpo sobre uma base, contra a lei da gravidade. Por exemplo, simplesmente ficar em pé, né? Coordenação motora é a capacidade que permite realizar vários movimentos ao mesmo tempo, de uma forma coordenada. Por exemplo, passar roupa com uma mão e secar o cabelo com outra mão, né? Ao mesmo tempo. Essas foram as capacidades físicas, mas lembre-se de que qualquer movimento que você faça, você vai estar utilizando várias capacidades de uma só vez. Entretanto, algumas estará sendo mais utilizada dependendo do que você vai estar fazendo, tá bom? Bem, galera, antes de finalizar, eu queria esclarecer sobre alguns aspectos, falando ainda sobre as capacidades físicas, tá bom? Vamos lá. Um erro comum é pensarmos que quando fazemos um movimento, estamos usando apenas uma capacidade física. Por exemplo, se eu perguntar qual a capacidade física está atuando um homem que está correndo, disputando uma corrida, logo vai se pensar que é velocidade, porque quanto mais velocidade tiver, mais chance ele vai ter de ganhar. Aí eu lhe digo que você não está totalmente correto, mas também não está totalmente errado, né? Então, quando uma pessoa realiza qualquer movimento, várias capacidades físicas estão atuando ao mesmo tempo, não apenas uma. Uma vai ser mais utilizada, sim, mas várias precisam estar presentes, tá certo? Bem, utilizando esse exemplo do homem correndo, né, ele precisa ter muitas capacidades físicas para realizar uma corrida. Por exemplo, precisa ter muita força, principalmente nas pernas, né? Precisa ter resistência para não se cansar e seguir na sua corrida, flexibilidade para estender a perna e agilidade para flexionar e estender essa perna rapidamente, né? Coordenação motora, ele precisa, né, de braços, de pernas, né? Precisa de equilíbrio para seguir em frente sem desviar, né? Até sobre o risco de bater em alguém e perder a sua velocidade, né? E precisa principalmente da velocidade, né? Que é, na realidade, a capacidade física principal para ele seguir, superar os adversários e vencer a prova, com certeza. Isso é primordial, a velocidade nesse caso. Então, vamos pensar. Em movimento de corrida, várias capacidades físicas estão presentes e atuando, mas uma é sempre mais importante, que nesse caso é a velocidade, tá certo? Bem, com isso entendemos que qualquer movimento que uma pessoa faça, várias capacidades físicas estão atuando, mas alguma está sendo mais importante e mais utilizada, não é verdade? Bem, esse foi o nosso vídeo que falou sobre as capacidades físicas. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem aguardando o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!